Quando a gente vai estudar um livro, pelo menos quando eu começo a estudar um livro da Bíblia, é sempre importante ter alguns aspectos iniciais. O primeiro aspecto que eu gosto de meditar é sobre quem escreveu esse livro, né? Quem que é a pessoa que escreveu e qual a intenção, né? Que no caso seria o contexto teológico, que é qual que seria a intenção que essa pessoa escreveu esse texto, com qual objetivo, com qual viés e qual foco. E aí, quando a gente começa aqui na ideia do autor, a gente vê que o próprio autor ele se identifica, né? Eu trouxe aqui o versículo, mas acompanhe na sua Bíblia aí também. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, ele se identifica de algumas formas, né? A primeira forma que ele se identifica é como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Judas não é o Judas Iscariotes, né? Porque o Judas Iscariotes ele se mata, né? Se suicida após ele se arrepender de entregar Jesus, etc. e tal. Então ele se mata. Então não é Judas Iscariotes. Teríamos também outro Judas, Judas Tadeu, mas o autor mais aceito nesse caso seria Judas, que é irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, né? Aí tem algumas referências, caso vocês queiram consultar. O objetivo não é desse estudo não é ficar focado nisso. Eu quero mais focar no assunto, no contexto teológico dessa carta, para que a gente possa meditar sobre o que ela quer falar, sobre o que ela quer dizer, qual que é o intuito dela. Então, vocês podem consultar lá Tiago, Judas, que é meu irmão de Tiago. É interessante porque no começo do ministério de Jesus, a gente vê em alguns relatos, Evangelho de João, Jesus ele não era muito aceito pelos irmãos dele, né? Pelo contrário. Os irmãos dele muitas vezes debochavam dele, insultavam ele de alguma forma, eram bem críticos em relação a ele. Depois que Jesus morre e ressuscita, os irmãos de Jesus eles são muito importantes, né? Principalmente na igreja do primeiro século, né? Tanto que tem a carta de Tiago, a maioria acredita que seja Jesus o irmão de Tiago, Tiago o irmão de Jesus, né? Também. E eles são muito importantes, são fundamentais. Nós vemos isso também lá em Atos, né? Quando os apóstolos eles vão decidir se o judeu, orientações eles iriam passar para os gentios, né? Aqueles que não eram judeus, se eles tinham que se circuncidar, etc. Mas esse é outro ponto. O mais importante é entender que depois da ressurreição de Cristo, os irmãos de Jesus eles foram muito importantes, né? Principalmente nessa questão de ajudar a igreja e etc. e outros elementos. E aí quando a gente vê aqui, ó, ele coloca, né? Quem é ele, né? E para quem, né? Então a carta foi escrita para os irmãos fiéis. E aí o objetivo eu até coloquei para estarmos alertas contra as mentiras introduzidas no meio. Então não é de hoje que existem mentiras em relação à palavra de Deus. Também isso acontecia lá no passado, né? Tinha os apóstolos, tinha os anticristos, né? A ideia de anticristo não é aquele cara. O anticristo são aqueles que pregam coisas fora do que Cristo pregou, né? E aí, isso aqui é mais a saudação, né? Que a misericórdia, a paz, o amor de eles sejam multiplicados. Então, é uma saudação deixando claro quem são os irmãos. São os amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, né? E ele roga para que as misericórdias para esses irmãos sejam multiplicadas. Ok? Lembrando, se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aí, que eu faço umas pausas aqui para ir lendo. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, é só ir falando. E aí vamos para o contexto teológico. Eu gosto muito dessa parte do contexto teológico, porque dentro do contexto teológico do texto da Escritura, nós iremos compreender principalmente qual é a parte fundamental, qual é a intenção fundamental do autor. Aí quando a gente vai lá no versículo 3, ele fala aqui, ó, amados, deixa eu marcar aqui, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ó,
a salvação que temos em comum. Então, primeiro ponto, há uma salvação em comum. Né? Temos uma salvação em comum. E outro ponto, temos que lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Né? Então, tem 2 pontos, ó, que eu coloquei aqui. Ó. Temos a salvação em comum e temos uma fé, pela fé que foi entregue aos santos. Então, nós temos que batalhar. Então, olha que interessante. Ele vai trazer, pega esse elemento de batalha. Ele está falando sobre batalhar. Então, eu preciso primeiro compreender que foi dada uma salvação, que ela é comum a mim ou ao outro. Quer dizer o quê? Comum significa que seria algo... É a mesma coisa, é comum para mim e para ele. Que nós vamos receber a mesma recompensa. Né? Eu trabalhei mais que o outro. Não tem essa. A salvação será a mesma para todos. Não existe um céu prêmio. Nós corremos para uma mesma salvação. Para o mesmo céu. E aí ele falou, a lutar pela fé, por todas foi entregue ao santo. Então, eu preciso lutar. Eu preciso batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Santos? Separados. Quer dizer o quê? Aqueles que se convertem, que aceitam o batismo em Cristo Jesus, são santos. São separados do mundo. Né? Essa é a ideia de fato que a Bíblia coloca sobre santidade. E aí, vamos prosseguir aqui. Alguma dúvida? Deixem aí. Se tiverem alguma dúvida, eu retomo, não tem problema, tá bom? Mas esse é o contexto, guardem isso na cabeça de vocês. Salvação que temos em comum e lutar pela fé que foi, uma vez por todas foi entregue aos santos. E a gente vai continuar aqui, versículo 4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, olha só. Por que a gente precisa lutar pela fé? Precisamos lutar pela fé porque haverá pessoas do meio contra o evangelho. Esse é o objetivo. A gente luta porque tem pessoas que elas são libertinas, fala aqui, ó, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem. Quer dizer o quê? As pessoas pegam a palavra de Deus e fazem o que elas acham melhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo que me faz bem, aquilo que eu me sinto bem, sem levar em conta aquilo que Deus exige, aquilo que Deus pede. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? A gente usa o nome de Deus, a gente coloca Deus, a nossa imagem e semelhança, e fala, mas Deus quer isso, quer meu bem, Deus ele quer minha alegria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Antes de tudo, Deus quer que nós façamos aquilo segundo a sua vontade. Né? Então, a gente precisa lutar, né? por conta disso. É por isso que nós lutamos. Porque vão ver pessoas que vão fazer coisas contra a vontade de Deus. Já existe uma sentença dada para essas pessoas. Olha que interessante. Esse é um ponto bem interessante. Já existe uma sentença. Então, cuja sentença foi promulgada há muito tempo. Então, peraí, já existe uma consequência para essas pessoas que se infiltram no meio, são ímpias e transformam a libertinagem em a graça de Deus. Já tem uma sentença. Deus já estabeleceu qual será o critério dele. Então, Deus... Esse ponto é muito importante. Quero que vocês guardem isso na mente de vocês. Vou até grifar isso aqui. Ó. Deus dá a promessa e é o mesmo que cumpre. Então, Deus ele dá a promessa e ele mesmo que cumpre a promessa. Quer dizer o quê? Às vezes nós queremos cumprir a promessa de Deus na nossa vida, né? A gente pode pegar o exemplo de Abraão. Abraão e Sara, né? Deus prometeu um filho para Abraão e Sara. Aí Abraão e Sara, para querer ajudar Deus, falou, então vamos fazer o seguinte. A Sara deu a serva dela para Abraão e essa serva teve um filho. Só que não era o filho que Deus prometeu. A gente tem que entender isso, a gente tem que confiar em Deus. Isso faz parte da fé. Deus dá a promessa e ele que cumpre.
Então, há uma sentença dada por Deus e ele que cumpre, né? Que a Lídia comentou. Seriam os anticristos, exato, né? Essas pessoas que, sim, com certeza. Anticristo é, como eu falei, é aqueles que são anti o evangelho, são anti Cristo, são anti a vontade de Deus. Né? Essas pessoas já têm uma sentença promulgada pelo Senhor.